Como sabemos, a leitura é uma parte importante da sociedade humana, desde que inventamos a escrita. Com o tempo, ela ganhou mais importância, principalmente com a invenção da prensa e a distribuição de jornais, onde a principal fonte de notícia era essa. Mas com o tempo, outras inovações chegaram, e foram aos poucos substituindo o jornal como fonte de notícias. Outras funções dos textos foram substituídas com o tempo também. Por exemplo, o entretenimento, que passou do livro para a TV, cinema e rádio. Assim foi se perdendo a leitura de livros por entretenimento e substituindo para apenas obtenção de conhecimentos e aperfeiçoamento destes. Para os autores do livro Como Ler Livros, a leitura, como várias atividades do nosso cotidiano, precisa ser treinada e aperfeiçoada, e não com livros sobre algo que temos um conhecimento prévio, mas sim algo completamente novo. Para tal fato acontecer, é necessário que o autor tenha um conhecimento sobre o assunto discorrido no livro maior que o leitor, e que esse déficit seja sanado ao final do livro. No filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, ele adquire o conhecimento sobre rochas através da leitura, que previamente ele não tinha. Então na escola ele mostrou seu novo conhecimento. Para podermos falar sobre leitura ativa, precisamos antes entender o conceito de leitura passiva. Leitura passiva é aquela em que você lê o texto, mas não faz uma reflexão sobre o que está lendo. Sabe quando você está na recepção de consultório médico e pega uma revista e começa a ler de forma rápida e superficial, sem parar para questionar o que a matéria na revista está dizendo? Esse é um bom exemplo de leitura passiva. Em uma situação como essa, a atenção costuma estar dividida com o ambiente e as pessoas que estão nele. Por isso, não há concentração na leitura e logo é esquecido o que fora lido. Muitas vezes, acaba-se praticando leitura passiva, até mesmo quando se está estudando algo importante, como conteúdo para uma prova. Agora, para a leitura ativa, em vez de simplesmente ler um conteúdo, deve-se pensar criticamente sobre o que dizer e fazer atividades, para procurar entendê-lo melhor. Como correlacionar com os conhecimentos, criar imagens mentais, exemplificar situações que poderiam usar aquela ideia, desenvolver perguntas, fazer marcações e anotações, discordar ou concordar radicalmente ou parcialmente com o que o autor diz. É uma forma de leitura que exige um pouco mais de tempo e esforço, mas proporciona uma melhor compreensão de conteúdo, uma maior retenção das informações. Algumas dicas importantes para a leitura ativa são prestar atenção nos trechos destacados no texto, questionar, fazer marcações e anotações, recitar e imaginar aplicações práticas de conceito que você leu. Como podemos ver, a leitura ativa deve ser utilizada sempre que você precisa ter um conhecimento profundo e duradouro do determinado assunto. E para completar seus estudos, é essencial que você também faça revisões periódicas. Como sabemos, a leitura analítica é o terceiro nível de leitura segundo Adler, e nada mais é que uma leitura compassada, ou até mesmo lenta se necessário. Essa técnica de leitura tem como função a absorção completa do conteúdo lido, para no final podermos tirar nossas próprias conclusões sobre o assunto. Nesse estilo de leitura, livro e leitor debatem, e ao final o leitor toma suas próprias conclusões. Para tornar uma leitura eficiente, é necessário seguir 3 passos. O primeiro é descobrir o conteúdo, o segundo, interpretar o conteúdo e, por último, criticá-lo. Cada um desses 3 passos possui dicas, e elas são: para o passo 1, são 4 dicas. A primeira, classifique o livro de acordo com o tipo e assunto. A segunda, diga sobre o que é o livro como um todo, com a máxima brevidade possível. 3. Exponha as partes principais em sua devida ordem e relação. A quarta e a última dica para o passo 1 é: defina o problema ou os problemas que o autor buscou solucionar. Para o passo 2, que é interpretar o conteúdo, são 4 dicas, que são: dica 1. Entre em acordo com o autor, interpretando as palavras-chave do livro. Dica 2. Aprenda as proposições principais estudando as frases mais importantes. Dica 3. Identifique os argumentos. E a quarta dica do passo 2 é: determine os problemas que foram resolvidos e os que não foram resolvidos. Quanto aos problemas não resolvidos, verifique se o autor está ciente que não conseguiu resolvê-los. E o último passo, que é criticar o conteúdo escrito, são 7 dicas. Dica 1. Não critique até que tenha completado a interpretação do livro. Ou seja, não diga que concorda, discorda ou que suspende o julgamento até que tenha dito entendi. Dica 2. Não discorde de maneira competitiva.
Dica 3. Demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha a fazer. Dica 4. Mostre onde o autor está desinformado. Dica 5. Mostre onde o autor está mal informado. Dica 6. Mostre onde o autor foi ilógico. Agora, a sétima e última dica é: mostre onde a análise ou a explicação do autor está incompleta.